Licitações e contratos administrativos. Lei nº 14.133, artigo 55 a 61. Capítulo 4. Da apresentação de propostas e lances. Artigo 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital de licitação, são de: inciso 1. Para aquisição de bens, alínea A, 8 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. Alínea B, 15 dias úteis nas hipóteses não abrangidas pela alínea A deste inciso. Inciso 2. No caso de serviços e obras. Alínea A, 10 dias úteis quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia. Alínea B, 25 dias úteis quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras e serviços especiais de engenharia. Alínea C, 60 dias úteis quando o regime de execução for de contratação integrada. Alínea D, 35 dias úteis quando o regime de execução for o de contrato semi-integrada ou nas hipóteses não abrangidas pelas alíneas A, B e C deste inciso. Inciso 3. Para licitação em que se adote o critério de julgamento de maior lance, 15 dias úteis. Inciso 4. Para licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço ou de melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 dias úteis. Parágrafo 1º. Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. Parágrafo 2º. Os prazos previstos neste artigo poderão, mediante decisão fundamentada, ser reduzidos até a metade nas licitações realizadas pelo Ministério da Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Artigo 56. O modo de disputa poderá ser isolada ou conjuntamente. Inciso 1. Aberto, hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes. Inciso 2. Fechado, hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgação. Parágrafo 1º. A utilização isolada do modo de disputa fechado será vedada quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. Parágrafo 2º. A utilização do modo de disputa aberto será vedada quando adotado o critério de julgamento de técnica e preço. Parágrafo 3º. Serão considerados intermediários os lances, inciso 1, iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o critério de julgamento de maior lance, inciso 2, iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento. Parágrafo 4º. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%, a administração poderá admitir o reinício da disputa aberta nos termos estabelecidos no instrumento convocatório para a definição das demais colocações. Parágrafo 5º.
Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor deverá relaborar e apresentar à administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das bonificações e despesas indiretas e dos encargos sociais, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. Artigo 57. O edital de licitação poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta. Artigo 58. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação. Parágrafo 1º. A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% do valor estimado para a contratação. Parágrafo 2º. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. Parágrafo 3º. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação. Parágrafo 4º. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o parágrafo 1º do artigo 96 desta lei. Capítulo 5. Do julgamento. Artigo 59. Serão desclassificadas as propostas que, inciso 1, contiverem vícios insanáveis, inciso 2, não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital. Inciso 3. Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação. Inciso 4. Não tiverem sua execuibilidade demonstrada quando exigido pela administração. Inciso 5. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. Parágrafo 1º. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada. Parágrafo 2º. A administração poderá realizar diligências para aferir a execuibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada conforme disposto no inciso 4 do caput deste artigo. Parágrafo 3º. No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliação da execuibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários, tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente. Parágrafo 4º. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. Parágrafo 5º. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor, cuja proposta for inferior a 85% do valor orçado
pela administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta lei. Artigo 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate nesta ordem. Inciso 1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação. Inciso 2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta lei. Inciso 3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento. Inciso 4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. Parágrafo 1º. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços produzidos ou prestados por: inciso 1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal, do órgão ou entidade da administração pública estadual ou distrital, licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de município, no território do Estado em que este se localize. Inciso 2. Empresas brasileiras. Inciso 3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Inciso 4. Empresas que comprovem a prática de mitigação nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Parágrafo 2º. As regras previstas no caput deste artigo não prejudicarão a aplicação do disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Artigo 61. Definido o resultado do julgamento, a administração poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. Parágrafo 1º. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela administração. Parágrafo 2º. A negociação será conduzida por agente de contratação ou comissão de contratação na forma de regulamento e, depois de concluída, terá seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.